Saúdes, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Somos da 8ª Igreja Batista Independente de Curitiba, a igreja presidida pelo pastor Luiz Pedroso, e vamos, através desse vídeo, compartilhar nossa escola bíblica dominical, baseada na revista da editora Batista Independente, hoje com uma lição do pastor Eldo Gama. Santificação é uma obra de Deus em nós. Conhecer as iniciativas divinas no processo da santificação, perceber que o Senhor tem interesse em nossa santificação. Ele é quem nos santifica através da ação da palavra e do Espírito Santo. E também nós temos que, além de saber, praticar. Devemos viver em submissão e obediência à vontade de Deus, cooperando com a obra de santificação que Ele tem realizado em nós. Ele realiza a obra e nós cooperamos com essa obra. Texto áureo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, parte A. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Textos bíblicos inspirativos para essa lição. Romanos, capítulo 3, verso 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 1 Pedro 1:2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela sua obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Salmo 119, 7 a 11. Eu te louvarei de todo o coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvies dos teus mandamentos. Guardai no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, para que não venhamos pecar contra o Senhor. Palavra-chave: santificação. É uma iniciativa divina, graça de Deus, transformação espiritual, novo nascimento, ação do Espírito Santo, palavra de Deus, regeneração, justificação, obediência cristã, vida santa, separação do pecado. No cantor cristão, nós temos o hino 283, Mais Perto Quero Estar, relacionado à santificação com a proximidade de Deus. O personagem Naamã, embora conhecido, seu processo é profundamente didático. Deus estabelece o caminho de purificação e o homem precisa se submeter. Ilustra graça mais obediência. Esse texto de Naamã, 2 Reis, capítulo 5, do 10 a 14, vai ilustrar graça de Deus e obediência, porque ele aceitou, apesar de relutar inicialmente, ser banhado ali no Rio Jordão. Então, nós estamos aqui para falar das iniciativas divinas. Deus tem iniciativa em nos santificar, admitir que jamais haverá santificação por nós mesmos, tendo em vista que o homem perdeu a sua condição ao pecar contra Deus no Éden através de Adão. O pecado foi devastador para toda a raça humana e o homem, nenhum homem consegue atingir o padrão da glória de Deus, como está lá em Romanos 3:23. Portanto, a santificação é um processo, com início, meio e fim, possível somente por meio de uma intervenção divina, uma iniciativa divina, a saber,
do Deus Santo que em tudo nos santifica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Por isso que a santidade é atributo de Deus por excelência, conforme a afirmação das Escrituras. Não há ninguém santo como o nosso Deus, como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. O apóstolo Paulo enfatizou nossa dependência e suficiência da parte de Deus quando disse aos irmãos em Corinto: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, ou seja, não temos mérito nenhum diante de Deus, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Portanto, se a santificação tem iniciativa divina, o que podemos aprender sobre o processo da santificação? Deus é o maior interessado, então, em nos santificar. Esse é o primeiro ponto. A santificação é um processo que inicia a partir da experiência do arrependimento, da regeneração e da comunhão com o Senhor. É Ele quem gera isso no pecador, redimindo os seus pecados. Não é como algo que se adquire em uma loja ou se solicita pela internet, não se experimenta como religião ou como uma justiça própria, mas se baseia na promessa das bênçãos advindas de Cristo, tanto para presente quanto para a eternidade. Paulo disse: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. A santificação é um processo que dura a vida toda e envolve uma enorme quantidade de labor, de trabalho intenso. Porém, também enfatiza que a santificação é um processo cooperativo em que Deus opera e nós, então, cooperamos, aceitamos e deixamos Deus agir em nossas vidas. Também tem a nossa parte. Enquanto essa ideia conclui que tal experiência conjunta indica que o Espírito Santo trabalha em nós para mudar nossa natureza e nós simplesmente aceitamos cooperar então com Ele. Ao endereçar a carta à igreja de Romanos, o apóstolo Paulo faz as seguintes palavras: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Romanos 1:7. Pedro nos exorta como igreja, relembrando as palavras do próprio Deus: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos também vocês em tudo o que vocês fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15, 16 e Levíticos 11, 44 e 45. Não há dúvida de que a vontade de Deus é a nossa santificação, visto que é um mandamento estabelecido desde a origem da Igreja de Cristo do primeiro século. Paulo afirmou: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e 4. E conclui declarando que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Por fim, a declaração do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses demonstra ainda que a santificação é de fato operada em nós pelo próprio Deus, quando conclui que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Se o próprio Deus é agente direto na santificação, qual é a nossa cooperação para manter viva e ativa a nossa santidade nele? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. A nossa parte é nós temos que querer, buscar e nos esforçar. Deus nos santifica por meio da ação do Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito de Deus de Espírito Santo. E, portanto, o próprio termo já indica uma das suas principais funções, que é santificar o povo de Deus. O apóstolo Paulo admitiu essa verdade quando escreveu que somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra da santificadora do Espírito. 1 Pedro 1:2. Por isso, não há como alguém santificar-se em si mesmo, ou seja, praticar uma autossantificação, e quem tenta fazê-lo faz em sua própria ignorância por um tempo e acaba depois caindo. Jesus disse: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse
são espírito e vida, João 6,63. O que a nossa carne produz? Nada que se aproveite. Já o Espírito produz a vida abundante de Deus em nós, assim os crentes recebem a vida de Deus pelo Espírito Santo de Deus. O que não é possível aos descrentes, João capítulo 14, verso 17. E somos feitos, então, santuários de Deus, pois o Espírito de Deus habita em nós, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Sem ele jamais conseguiremos ser santos. Sem Deus, sem a ação do Espírito Santo, jamais seremos santos. No entanto, é equivocado acreditar que o Espírito de Deus habita em homens com uma postura de santarrões, visto que esses estão mais distantes de Deus que eles mesmos possam imaginar. Nesse sentido, José Carlos Leite, em 1998, na página 19, alerta: quem é santo geralmente não faz propaganda da santidade, e quem o faz não tem nada de santo. Aplicação: temos submetido a nossa vida ao Espírito Santo para que ele nos santifique, e ainda pensamos que conseguimos por nossa própria ação pessoal? Então, temos submetido a nossa vida ao Espírito Santo para que ele nos santifique, ou ainda pensamos que conseguiremos por nossa própria ação pessoal nos santificar? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Achamos que nós mesmos conseguimos? Não conseguimos, irmãos. Deus nos santifica por meio de sua santa palavra. A santificação é um ato de uma vida devocional constante e abundante na presença do Senhor. Ele entregou ao povo hebreu uma palavra de ordem através de Moisés para que eles consagrassem em santidade além de obedecerem aos seus decretos. Porque ele é o Senhor que os santifica. Levíticos 27:8. É fato que a santificação advém de obediência à palavra de Deus, por isso é pertinente reconhecer o pedido de Jesus ao Pai em sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. O próprio salmista declarou que a maneira pela qual o jovem poderia purificar-se no seu caminho é pela palavra de Deus. Salmo 119:9. Jesus afirmou que os discípulos estavam limpos por causa da palavra que estavam recebendo. João 15:3. Paulo declarou que a palavra de Deus santifica, purifica e lava a vida dos que creem. Efésios 5:26. Não há dúvida que a palavra de Deus é poderosa para trabalhar a nossa santificação, uma vez que esteja guardada no coração de quem crê. Salmo 119:11. O apóstolo Pedro escreveu: pois vocês foram regenerados de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro 1:23. Esta palavra é a mesma que continua trabalhando em nós para a nossa santificação. Qual tem sido o nosso relacionamento com a Bíblia Sagrada? Como tem sido esse relacionamento nosso com a Bíblia Sagrada? Temos convicção de que a nossa santificação acontece em obediência à palavra de Deus? Concluindo nossa lição, reafirmamos que a santificação só é possível porque o próprio Deus tem interesse que sejamos assim santificados, como Ele é, santo. Isso significa muito mais que viver uma vida religiosa de um santarrão. Trata-se de um trabalho conjunto entre a vontade de Deus e o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Porém, entendemos que também a santificação é um processo que se realiza à medida que cooperamos com o Senhor em submissão e obediência. Há necessidade de obediência. José Carlos Leite, em 1998, sugere algumas etapas da santificação, o que nos ajuda a compreender que o processo de santificação se inicia em nós quando somos alcançados então pela graça de Deus e continua durante toda a vida nossa e se concretiza plenamente na volta de Cristo, quando seremos transformados para habitar com o Senhor. Enquanto aguardamos esse dia, permitamos que o nosso Deus, em tudo e constantemente, nos santifique para a sua glória. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que você possa submeter-se à palavra de Deus, à vontade de Deus e à obra do Espírito Santo. Amém.